Eu olhei pra ela e falei assim, quem é essa mulher? Eu assim, tira o olho que essa mulher vai ser a mãe dos meus filhos, vai ser a minha esposa, a mãe dos meus filhos. E eu pensei, que loucura que eu falei, né? Só que nessa época aí, eu tinha um passado, e ainda tenho um passado, que me condenava absurdamente no Rio Grande do Sul. Né? Porque eu era o cara das baladas, o cara do glamour, o cara que não tava nem aí para relacionamento. Né? Eu pensei, cara, não pode ser. Essa mulher conhece todo mundo aí, vai queimar meu filme, né? Queimar meu filme. E Deus é bom. Quando ele tem um propósito para tua vida, ele vai cegar todo mundo, Sim. Ele vai fechar os ouvidos de todo mundo. E foi assim que eu acho que ele fez com a Raquel. Né? Então, dali, a gente entendeu que do recado, a gente entendeu que era aquela igreja que nós tínhamos que ficar, no Paraná. E ali nós ficamos. E ele falou, e o ministério que Deus colocou no teu coração é aqui que tu começa. Cara, e Deus dali começou a transbordar, né? E eu estava muito bem no Paraná, até vir um pastor me entregar uma palavra. Eita. E eu bem assim, que isso, mano? Pastor, eu tô aqui bem. De novo. Começava a ver pastor, já ia só eu quase repreendi em nome de Jesus o pastor, cara. Ele falou pra mim assim, num churrasco da igreja de família, ele bem assim, o presidente da igreja falou, esse aqui é o Dariano, esse aqui tá abrindo uma igreja lá em Maringá, tu tem dando uma consultoria lá, porque eu trabalho com consultoria de indústrias no geral, mas muito focado em saudabilidade, que é o meu ramo, desenvolvimento de produtos e etc e tal, para o canal Pharma e também para exportação, né, do que há de melhor de insumo brasileiro para suplemento no mercado americano e também internamente aqui. E aí eu fui convidado para dar uma consultoria lá, em Maringá. Eu bem assim, eu dou uma consultoria lá. E ele bem assim, entendi, cara, deixa eu dar uma palavra para você. Deus falou que você vai morar, primeira vez que foi diretamente uma palavra, você vai morar em Maringá e vai ser pastor na minha igreja. Eu bem assim, cara, eu não quero ser pastor e muito menos morar em Maringá. Então quase repreendo em nome de Jesus. Fiquei quieto. O churrasco já desceu. E eu bem assim, Deus, pô... Tá, de novo não, né? Estamos bem aqui. E aí vem uma outra coisa. Quando a gente tá na zona de conforto, pelo menos é assim na minha vida, né? Deus dá uma mexida. Porque ele não quer a gente parado. Nós, homens, não fomos chamados para ficar parado. Deus é um Deus de movimento. Foi assim com Abraão. E é assim que tu vai pegar várias passagens da Bíblia. Ele não foi bem sucedido aonde ele estava, no meio onde ele estava. Ele teve que sair. E o bem sucedido não tem a ver com nós, com riqueza, com herança. Sim. Tem a ver com legado. Exato. Né? Cumprir o legado. E aí, 8 meses depois. Maringá. E pastor da igreja. Pastor da igreja. E aí começou Deus a trabalhar na minha vida, porque eu sabia que eram homens, e aí Deus me dá um ministério de jovens. E eu pensei, não tenho nem idade mais pra falar disso. Com jovem. E aí fui pra lá, cara. A primeira ministração foi um caos, velho. Eu olho sempre, o meu balizador é a minha esposa, né? Eu desci aí, amor, e ela, a gente conversa no carro. Foi mal. Aí entrei, ela me disse, amor, tu parecia que tu tava fazendo um velório. Tu falou, meus irmãos, era tudo uma gurizada, irmãos, que irmãos. Não, nós vamos ter que mudar. E aí vem uma coisa que eu aprendi também, né? Deus é tão perfeito, né? E hoje eu entendendo, passando por poucas igrejas, Deus é um Deus perfeito que ele se movimenta nas igrejas, através de pessoas e através de linguagens. Né? Hoje eu tenho uma facilidade para falar com homens de negócio, porque eu abri mão e hoje lidero uma empresa, né? E pessoas que, junto com uma esposa, no qual é minha sócia há 16 anos, sócio e casado. Tá? Já tem outro testemunho, acho que dá uns 10 podcasts só essa. Tá? Então é difícil, mas eu tenho essa linguagem. É mais fácil para um advogado ter a linguagem dele e falar de Jesus para os seus. É assim com médicos. Então eu tive que entender a linguagem dos jovens. Cara, no outro culto, mano,
já tava com as calças rasgadas, camisetão, entendeu? E já falando, pô, galera, deixa eu dizer, pô, o cara tava lá na janela, mano, tá? Que se o cara caiu daquela janela, né? Ouvindo um dos maiores pregadores, quem que não vai estar dormindo? Porque tinha um dormindo no meu curso. Quem que não vai estar dormindo? Deus, já conectei a galera. Então, mano, é uma linguagem. E Deus me tratou profundamente 1 ano. E ali eu tinha um tempo em Maringá, né? E que era fazer toda a reestruturação, né, 360 graus da indústria, desde a questão de mix de produto, a gestão de marketing, vendas, precificação, toda a gestão de KPIs, OKRs, e ali concluir o planejamento estratégico. E eu falei, então agora eu tenho que ir para São Paulo, porque é de lá que eu tenho que fazer os contatos para expandir a indústria. E foi aprovado, e eu tive que vir então para São Paulo. Quando eu piso em São Paulo, a minha esposa, Deus dá um recadinho para ela. Fala o seguinte, fala pra ele que não tem nada a ver com o profissional que ele veio aqui. Aqui eu vou entregar o ministério dele. Ixi. Cara, nós entrando ali no pedágio de São Paulo, mano, vindo de Maringá. Quando eu entrei na terra, a Raquel me fala isso no ouvido. Cara, eu fiquei mudo. Pronto. A viagem inteira, mano, até em casa, com o ministério, velho. Eu era o cara lá no sul. Me tiraram. Aqui, Paraná, eu tava começando. Aqui, imagina o tamanho disso aqui. São Paulo. Cara, é ministério do que, velho? Né? Então, essa é a realidade nossa como homens, como negócios. Às vezes a gente recebe uma visão de Deus e fala assim, Deus fala, como você passou. Não, larga tudo isso que eu tenho algo muito maior para você. Aí, o algo muito maior pode ser que existe várias coisas muito similares. E você, mas cara, como é algo, isso aí já é... Só que Deus está com a mão sobre você. Exatamente. E a unção está sobre você, não está sobre os demais. Não que os outros não sejam merecedores, não é essa a questão. Sim. É a questão que ele quer que cumpra aquele propósito, né? Então, foi isso. E eu aqui em São Paulo, então, e tive outra renúncia muito grande, né? Então, o caminhar de Deus é absurdo. Então, aqui a gente buscou algumas igrejas, fomos na Lagoinha, né? Porque eu queria, já tinha um contexto Lagoinha, já tinha o DNA Lagoinha, vamos lá ver, né? O Fernandes, né? E aí a gente ouviu, bacana. Cara, 1 mês e meio ali, Deus falou, não é aqui. Eu entrando no estacionamento, não é aqui. E aí a Raquel põe assim, mano, eu vou botar aqui porque eu vi uma ministração de um pastor lá do Rio de Janeiro, eu acho que tem uma igreja dele aqui. Botou, pum, caímos na Igreja Atitude. E ali começou uma história, cara, que Deus tinha escrito. E que jamais, se fosse por decisão minha, eu iria. Teria acontecido. Porque eu não conhecia absolutamente nada da história, assim como eu não conhecia da Lagoinha que fundei. Tô lá, eu falo, né, quando eu tô fazendo um estudo de reis, né, que no final fala lá, né, e todos os demais acontecimentos estão registrados nos livros históricos dos reis, não sei o que, né? Eu pensei, cara, tá lá registrado, né? Esse nosso currículo eclesiástico que só tem validade quando a gente entende que se a gente está no centro do propósito. Caso contrário, é mais um currículo que não tem valor algum, né? Sim. Então... Isso, pastor, você vê como as coisas são. Eu congrego na Lagoinha, né? Eu me converti na Lagoinha, eu vim de origem católica há 4 anos atrás, ouvindo Dave Leonardo, e aí, através do Dave, eu começo a escutar André Fernandes e caio na Lagoinha num fim de semana. Minha filha estava na casa dos meus pais, no litoral aqui de São Paulo, e eu e minha esposa, vamos conhecer essa igreja aí. E conheço a Lagoinha Alphaville, e era, acho que o primeiro ou segundo culto do Fernandes que ele estava assumindo ali, e ali a gente se entrega. E aí a gente leva a denominação, né, da casa, e a gente foi acompanhando todo o crescimento da Lagoinha Alphaville. E um dia a gente tem um convite para conhecer a Lagoinha Morumbi. A Lagoinha Morumbi é uma igreja desse tamanho, mas por morar no Morumbi estava próximo ali. Eu falei para mim, convite a gente não recusa, vamos lá, vamos conhecer. E a gente vai uma vez, vai 2, e a Lagoinha Alphaville já estava ali, você já tinha todo aquele conforto que a igreja proporcionava, mas a gente sentiu que a nossa casa era a Lagoinha Morumbi. E aí, mais uma vez, eu e minha esposa, a gente um dia conversando, porque ela gostava muito de Alphaville, e eu também, mas eu falei, mas e a obediência? Isso aí. Se ele deu direcionamento, não adianta a gente discutir, a gente não está vivendo sob obediência,
por obediência. E aí a gente vai entendendo. Eu falo que é assim, pastor, até voltando um pouco ali na parte de business, de negócio, eu já falei isso pro Du algumas vezes. Eu acho que todo empresário, quando ele atinge um ápice ali, profissional, financeiro, dos seus negócios, tenho eu essa visão, e alguns já têm me confirmado isso. Eu acho que Deus fala com eles e ele manda um simples recado: filho, tá na hora de devolver a boa parte. E aqueles que eu tenho conversado que me dizem assim e confirmam o que eu sinto, eu falo assim, cara, é verdade. E quando a gente entende que o devolver a boa parte pode ser N coisas. Pode ser a entrega, nem sempre é dinheiro. Nem sempre é dinheiro. Não. E quase nunca é por dinheiro. Quase nunca é dinheiro. Mas quando você é obediente e entende isso, ele te coloca no muito. Isso. E o muito também nem sempre é o dinheiro, quase sempre não é o dinheiro. Né? Eu costumo falar que se você me perguntasse há um ano atrás, Hugo, você vai abrir mão dos seus negócios para falar de Jesus? Cara, a probabilidade 0,0. Não existe mais 0,0. Menos 10. Por quê? Porque, cara, é improvável. Sim. E hoje, né, aqui estamos falando de Jesus, elevando o nome dele, com um único objetivo, né, que é que os 4 cantos desse mundo saibam quem ele é. Então, quanto mais a gente vê, mais a gente fala sobre obediência, sobre temor, né, e as maravilhas que ele pode trazer pra gente, independente da bandeira de igreja, né? Independente. Não. Eu congrego na Lagoinha, o Du congrega na Atitude, cara, e tá tudo bem, e tá tudo certo, né? E temos amigos que estão em outras igrejas, e eu falo assim, é só uma bandeira, mais nada. Só bandeira. Né? E sabe que tu falou uma coisa muito importante aí, e a gente, quando eu cheguei aqui, Deus falou uma coisa muito profunda comigo, que foi que eu não tinha entregue o que ele tinha me pedido. Eu pensei, caramba, como eu não entreguei? Cheguei em São Paulo, eu não entreguei algo que ele me tinha pedido. Sim, ele me pediu para eu escrever um livro. E eu estudei, né, e tem um livro muito bem escrito, mais teórico, li muito sobre isso. Inclusive, nós estávamos falando agora há pouco sobre alguns autores e me especializei nisso, né? A minha entrega de TCC foi em cima na FTSA, que é a formação. Tu tem uma opção de o TCC normal, aquela entrega do artigo, ou o ministério que você vai exercer. Só que é mais demorado e mais difícil de ser aprovado TCC. Eu pensei, caraca, vou ter que ir, mas eu vou não se Deus me deixar por isso, eu vou ter que ir naquilo lá. E fui. E aí, nesse momento, Deus falou, agora você escreve um livro. Então, eu tinha escrito um livro super teórico. E quando eu cheguei em São Paulo, Deus falou assim, você não cumpriu o propósito no último ano. Cara, isso é forte. Porque como não cumpri um propósito, se eu fui obediente e ir para Maringá, tá? Que era improvável estar lá, tá? Ser pastor de adolescente, e aí vem uma outra coisa muito importante, nem tudo que a gente faz no contexto eclesiástico é o que Deus quer que você faça.